cumprimentar os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? A gente completa mais uma primavera. A irmã completou 48, eu também completei 48. Oh, glória! E a gente é grato porque muitas pessoas nesse tempo não estão chegando nessa idade. E eu agradeço todo dia a Deus por estar chegando ali perto dos 50. É uma dádiva hoje. Tantas pessoas, se você olhar ali nas redes sociais, pessoas 30, até menos, compartilham por problemas que a gente não entende. Mas servir a Deus é isso aí. É todo ano completar uma primavera, atravessando as tempestades, as lutas, porque elas vêm, não tem como, né? E na nossa vida é assim, é agradecer, é lutar, é buscar. A graça de servir a Deus é essa, é estar de pé. E nessa noite aqui, para não ficar assim nessas palavras, eu quero compartilhar um versículo bíblico no contexto de 2 Reis, né? Aonde a palavra de Deus, 2 Reis 5, você que pode, abre a sua Bíblia para juntos crescermos na graça, como nosso irmão, né, Josinei falou, que a palavra de Deus se renova todos os dias. E para estarmos renovados, fortalecidos, blindados, você precisa buscar todos os dias, porque todos os dias Deus tem algo para ensinar para você e para mim. Porque como eu disse, a batalha não para, as guerras não param. 2 Reis, capítulo 5, você achou? Diga amém. A Bíblia vai falar aqui de um homem chamado Naamã, mas eu não vou ler todo o texto para não tomar o tempo. Mas eu vou ler no versículo do 1 até o 6. Naamã 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Aram da Síria, era um homem muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele numa das suas companhias militares. Os sírios haviam levado a cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera que o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria, com a certeza ele curaria a sua lepra. Só até aqui, outro dia nós vamos aprofundar mais. Mas aqui nós encontramos uma menina que estava com a sua família, e este homem foi lá e com certeza ele matou toda a sua família, porque antes era assim, não tinha como você deixar descendente que ia se tornar inimigo seu, e trouxe aquela menina para dentro da sua casa para ser escrava, né? Veja bem, ela perdeu tudo e veio a ser escrava, e ela estava ali com a mulher de Naamã, e Naamã tinha adquirido uma lepra, uma doença terrível. Se nós comparar com aquele tempo, com o tempo de hoje, com o câncer, não tinha cura, somente Deus poderia fazer o extraordinário. Mas eu queria frisar na menina, aquela menina já tinha perdido tudo, a família estava como escrava. Naquele dia, né, ela deu o seu melhor, né, ela sugeriu aonde aquele homem poderia ser curado. E nessa noite eu quero deixar uma reflexão, né, nos dias difíceis da sua e da minha vida. Será que nós somos capazes, né, de abençoar, ser um provocador de milagre na vida daquele que persegue, daquele que fala mal, daquele que muitas das vezes tentou te prender, né, em prisões através de palavras, te machucou, te feriu, né? Essa menina de Israel, uma verdadeira serva de Deus Altíssimo, uma pessoa que estava em Cristo Jesus, que deixou a sua dor, tudo que ela tinha perdido. Nessa noite, se você perdeu algo, se você foi ferido, machucado no decorrer da sua vida, né, quando Deus te proporcionar uma oportunidade de ser um provocador de milagre, como ela foi, né, que nós agimos como crente, porque ela indicou aquele homem, aonde ele alcançaria aquela cura, aonde somente Deus poderia curar, que é a lepra. Então nessa noite, nesse pequeno contexto, né, nos dias mais difíceis da minha da sua vida, né, você seria capaz de deixar a sua dor, a decepção, né, o mal que muitas das vezes pessoas, né, provocaram na sua e na minha vida.
ela, falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus resgata, que Jesus faz, né? Deixando o seu ego, a sua dor, aquilo muitas das vezes que poderia te atrapalhar, mas ela agiu que nem um servo, uma serva de Deus, né? Ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou se ela perdeu a família, se ela estava escrava, e ela deu, né, a dica, ela informou: vai lá, naquele homem, que você vai ser curado, né? Eu começo a imaginar nos dias de hoje, se uma pessoa, pastor, que perdeu sua família e estava escrava, teria coragem de falar que lá ia ser curado? Se ela tivesse levado para o seu pessoal, tomara que esse homem morra, matou a minha família, eu vou falar para ele onde ele vai ser curado, né? Então, que eu e você sejamos como essa menina. Ela está com o seu nome escrito no livro da vida, nossa vida, apesar que não está o seu nome, mas aquela menina, ela fez a diferença na vida daquele que feriu, apesar de ser um capitão, apesar de fazer, né, o trabalho dele, mas ele feriu, ele matou os sonhos daquela menina. Mas naquele dia ela deixou a dor, deixou a decepção, deixou as perdas e agiu como um servo verdadeiro de Deus, para que aquele homem fosse alcançar a cura. Nessa manhã, em nome de Jesus, na minha e na sua caminhada, não olha quem te persegue, quem te fere, quem te maldiz, quem te julga. Olhe, né? Fala: o meu e o seu Jesus, ele opera milagre, independente do que você acha de mim, independente do que você fala de mim, independente da sua luta, da sua batalha, continua sendo um homem, uma mulher, que nem essa menina, falando, né? Dizendo, declarando, profetizando que Jesus vai fazer o extraordinário, vai curar. E nós sabemos que Naamã foi lá, né? Meio assim, meio contrariado, e através do profeta mergulhou 7 vezes, e a Bíblia diz que a sua pele, né, voltou a ser que nem a pele de um menino, uma criança, através da indicação daquela menina que deixou a sua dor de lado, que deixou aquilo que estava, né, podia estar machucando o seu ego, mas ela agiu como um servo, falou: lá, se você for lá, Deus vai operar milagre. E foi o que aconteceu naquele dia. Naamã foi curado através daquela menina que tinha perdido tudo, né, perdido a família, estava como escrava. Então não é onde nós estamos e nem como estão vendo que pode impedir de sermos um provocador de milagre. Abre a sua boca santa e declare, ore, interceda por aqueles que muitas das vezes, né, está perseguindo a igreja, né? O tempo de hoje está assim. Em nome de Jesus, eu vou parar de falar, senão o tempo vai embora. E eu agradeço assim a oportunidade, em nome de Jesus.